Você acha que tem vida em outros planetas? Isso eu já não sei, mas o que eu tenho certeza é que existem outras vidas no nosso planeta. Vai vendo. Quanto é o salário mínimo do Brasil? Uns 20 mil? Não acredito não, Não, acho que uns 6 mil, mano. 10 mil. 30 mil. Mínimo. 7 mil, assim, mais ou menos. 4 mil. Menos, chuta menos, Cadinho. Então uns 2 mil, uns 2 mil. Menos disso dá pra comprar alguma coisa, você acha? Dá pra comprar uns 10 pacotes de pizza, mano. Nós não estamos vivendo no mesmo mundo. 10 mil, cara. 10 mil. Quase, abaixa mais um pouco. 7. Uns 12 mil, assim, mais ou menos. Você parar pra pensar, 12 mil, velho. Você vai numa festa, você não consegue nem fechar um combo. Ah, com 12 mil, né? Chuta menos um pouco. Sério, menos ainda. Não dá. 6.500. Os 3. Não dá pra ser baixo de 3, né? Acho que não, é muito pouco, né? Muito pouco. Você acha que dá pra fazer muita coisa, assim? Não, 4 mil não paga, né? Nem meus produtos do mês, né? 1.412. Eu tô nem pra comprar pão com isso aí. Não é, não pode ser. Como alguém vive com só isso? Não dá, velho, não dá. 412 reais, tá louco? 1.400 você não viveria, então? Nunca. Você não seria CLT, não? Ah, você é louco? que é? Não, imagina. Antes de qualquer coisa, é importante lembrarmos que são só adolescentes que nunca trabalharam, tampouco contratar alguém. Alguns parecem que estão só tirando barato, outros parecem nem ter entendido direito o que é um salário mínimo. Mas ainda assim, o que torna o assunto salário mínimo tão distante deles, sem dúvidas, é o distanciamento social que existe. Eles são muito novos para saber disso? São. Quem tem essa idade tem que estudar, brincar, experimentar, longe de se preocupar com o salário. Mas o Brasil é formado por uma classe trabalhadora que se inicia informalmente, tão jovem quanto esses do vídeo. Na quebrada eu tenho certeza que a porcentagem de acerto para essa pergunta seria muito maior, pois tanto a juventude quanto a própria ignorância também são privilégios na nossa sociedade. Por isso me interessa menos debater a possibilidade de vida extraterrestre enquanto há tanta vida terrestre mesmo que nós deveríamos discutir. O planeta que habitamos pode ser o mesmo, mas as vidas que vivemos são tão distintas que às vezes parecem espécies diferentes. Muito se fala sobre o progresso capitalista, mas pouco se questiona para quem está o progresso. Desconhecer sobre um salário mínimo é possível para quem vive uma vida muito distante daqueles que dependem de um, por exemplo, mas esses distanciamentos não param por aí. Em 2024, a revista estadunidense Newsweek publicou seu ranking anual com os 250 melhores hospitais do mundo, dos quais 6 eram brasileiros. E o Hospital das Clínicas de São Paulo era o único representante dos hospitais públicos. Os demais todos privados, encabeçados, claro, pelo famoso o Hospital Albert Einstein, considerado o 28º melhor hospital do mundo, referência global em oncologia e hematologia e que conta com uma das estruturas mais modernas de todas. Mas a maioria de nós não vai chegar perto nem da estrutura da porta daquele lugar. O país que tem um dos melhores hospitais do mundo é o mesmo onde nem 24% da população tem um plano de saúde. A cada 10 brasileiros, 7 dependem do SUS e têm sorte de viverem no país com o maior sistema de saúde público do mundo. Vira e mexe surge algum papo conspiracionista sobre a cura de doenças, afirmando já existirem, mas que são negadas pela indústria farmacêutica que lucra muito com os remédios dessas doenças. Vamos lá, eu duvido zero das coisas que um capitalista pode fazer pela sua ambição egoísta, mas quem disse que encontrar a cura do câncer, por exemplo, isso não seria extremamente lucrativo para tal indústria? Pois entre a cura existir e você, pobre trabalhador, ter acesso a essa cura, há um abismo muito gigante. Segundo a Unicef, a diarreia é a segunda maior causa de mortes de crianças até 5 anos e dados da OMS apontam que 88% das mortes causadas por essa doença acontecem pela falta de saneamento. O saneamento básico é um conceito milenar, uma política secular. Ele não tem nada de moderno, tanto que a gente chama ele de básico. Mas no Brasil, 32 milhões de pessoas ainda não têm acesso à água potável e 90 milhões não têm acesso à coleta de esgoto. Ou seja, tem mais gente sem esgoto no Brasil do que com plano de saúde. Não por falta de conhecimento das causas, não por falta de condições de resolver essas questões, não por falta de dinheiro, são apenas escolhas políticas, escolhas tomadas conscientemente para manter a existência desses tipos diferentes de vidas entre uma mesma espécie de um mesmo planeta. Quem cresce podendo se permitir a única ignorância inocente possível, que é a da juventude, e não desconhece apenas o valor ou o que é um salário mínimo, desconhece o que é voltar para casa num transporte público lotado, o que é a insegurança de caminhar em uma rua não iluminada, a abordagem policial criminosa, o
cansaço de estudar depois de trabalhar, a dor de um estômago vazio, a ansiedade pela impossibilidade de pagar as contas, o temor do despejo ou da reintegração. Vidas tão distintas que quando um aparece na bolha do outro é tão diferente que parece um extraterrestre. Tal qual já são extraterrestres as selfies que um seleto grupo de humanos hoje já experimenta com o começo do turismo espacial. Progresso? Sim, mas até aí já se vão 120 anos desde o 14 bis e a maioria das pessoas nunca viajou de avião. Então progresso para quem? Sempre para quem vive o bônus e não o ônus capitalista. Pois eu concordo com a maioria dos jovens que se espantaram como alguém vai sobreviver com um salário mínimo. Mas as pessoas só têm que se virar com esse salário mínimo porque geralmente tem pais que sucateiam os postos de trabalho. Então nesses filmes hollywoodianos de invasões de extraterrestres querendo escravizar a humanidade, não nos damos conta da exploração já vigente entre a nossa própria espécie. Danem-se os ETs e viva a classe trabalhadora. É nóis.